Se tem luz verde, tem vitória de João Fonseca na estreia de Roland Garros contra o francês sérvio Luka Pavlovic. 3-0. Ufa, João consegue retomar aí o caminho das vitórias após 3 derrotas seguidas num jogo no mínimo tenso no seu primeiro set, mas que a partir do segundo e principalmente no terceiro set se desenrolou com mais tranquilidade, a torcida pôde ficar um pouco mais calma. Tá todo mundo muito nervoso, principalmente com o nível que o João apresentou. Aliás, o próprio João, em entrevista hoje, pós-jogo, logo que acabou o jogo, ele analisou o seu desempenho e você vai ver ao vivo aqui nesse vídeo a entrevista do João Fonseca e toda a análise que tem que ser feita desse duelo, desse primeiro confronto aí do João em Roland Garros. E para isso, antes de tudo isso, eu preciso pedir a sua inscrição no canal. Estamos buscando os 8 mil inscritos e se tem vitória do João, tem que ter inscrição. Se você está chegando agora, vendo pela primeira vez o canal, e vê essa luzinha verde aqui da vitória e não se inscrever, aí ou você é hater do João, ou você está muito amargurado e pessimista com o João. Aliás, tem bastante gente pessimista com essa segunda rodada. A gente vai fazer o pré-jogo completo do João Fonseca contra o Chris Smith, e esse pré-jogo vai sair amanhã, segunda-feira, ao meio-dia. Esse jogo deve acontecer na terça e o pré-jogo vai sair segunda, meio-dia em ponto. Então já deixa a notificação ativada aí, que assim que sair o confronto pré-jogo, no seu horário de almoço ali, você vê com calma para saber os caminhos que o João tem que percorrer para ganhar desse croata que ganhou do Djokovic há pouco tempo. Djokovic que o João pode enfrentar numa possível terceira rodada. É muita coisa pra gente falar, então vamos direto aqui pra tela do meu computador para analisarmos essa vitória. Eu ia falar grande vitória, não foi uma grande vitória, mas foi uma vitória. E eu costumo falar o seguinte, já falei várias vezes aqui, o tenista top player de qualidade, ele ganha jogos em que ele não joga bem. De fato, o João não jogou bem hoje. Tecnicamente ele foi abaixo, ele mesmo falou isso na entrevista que vocês vão ver. Aqui é 1 minutinho e meio de 2 respostas ali do João, que é bem interessante. E ele mesmo falou que não fez um grande jogo, que estava abaixo tecnicamente, mas dentro do nível que ele podia apresentar hoje, ele foi 100%. É a primeira vez que eu ouço isso, mas enfim, ele não estava bem tecnicamente, mas ele fez o serviço, ele fez o feijão com arroz. É claro que a gente quer ver em quadra aquele João agressivo, aquele João dos golpes fortes, o Rojão, né? O Rojão Fonseca. A gente quer ver esse tenista. Porém, em alguns jogos, como foi o jogo de hoje, por exemplo, é um jogo onde você tem que fazer o básico, você tem que fazer o feijão com arroz para conquistar a vitória. E eu acho que o João fez muito bem feito o feijão com arroz. Eu vou até colocar aqui no próximo slide os números. A gente vai ver que o João fez 24 winners, 19 erros não forçados, então ele fez mais winners que erros não forçados. Se você olhar para o outro lado e ver que o Pavlovic fez 38 winners, você vai falar, caramba, o francês tem muito mais winners que o João. Olha a quantidade de erros não forçados do francês. O João foi equilibrado. É claro que a gente, mais uma vez falando, a gente quer o João mais agressivo, mas eu acho que ele não foi passivo como foi nos últimos jogos. Ele teve um equilíbrio maior na partida de hoje. Ele teve um primeiro set com muito nervosismo, com falta de ritmo de jogo, que era esperado também, porque ele ficou muito tempo parado, né? Jogou muito pouco nas últimas semanas. Então tem a questão de você conhecer a quadra, de você pegar o ritmo de jogo, de você tirar o nervosismo. E acredito que o primeiro set foi muito disso, né? O João conquistou a vitória e acho que se ele não ganhasse esse primeiro set, ele também ganharia o jogo. Gente, o Pavlovic nunca tinha jogado na vida um jogo de Grand Slam. Imagina se esse jogo vai para um esse jogo vai para um quarto, para um quinto set. Ele não ia aguentar, inclusive fisicamente ele já estava bem abaixo no terceiro set. Então, um jogo desse você também tem que jogar com inteligência, você também tem que jogar taticamente, você não tem que pensar só em ficar dando winner. E eu acho que foi de fato o que o João fez. É claro que no primeiro set ele chegou a ter 7 points contra, né? Ficou uma quebra abaixo ali, teve que devolver a quebra. Depois ele teve 3 set points no saque do Pavlovic para fechar em 7-5. Não fechou. Chegou a ter 2 set points no tie-break, não fechou, e aí o Pavlovic chegou a ter 7 points, o João teve que salvar para fechar depois de uma pipocada histórica aí do Pavlovic. Vou falar que é histórica porque, é claro, tecnicamente não dá para comparar, a gente falou isso no pré-jogo, não é desrespeitar o adversário, é você, de fato, analisar a verdade dos fatos. Né? O Pavlovic não é um tenista com nível ATP, foi o primeiro jogador top 50 que ele enfrentou na carreira, o João é top 30. Para vocês verem o tamanho dessa partida. E o francês entrou bem, entrou agressivo,
soltou o seu jogo, tava como franco atirador. A gente falou aqui no pré-jogo que ele tem um ponto forte de saque, né? Ele fez 8 aces, a gente até falou que a média dele é entre 9 e 10 aces por jogo, então ele ficou próximo da média dele. É um cara super agressivo, fica-se provado também nos números. A única coisa que eu não conhecia muito bem do Pavlovic é essas deixadinhas dele, que ele ficou o jogo inteiro dando deixadinha, e o João acabou se saindo muito bem também nessas situações. Mas acho que foi um jogo tranquilo, né? O primeiro set foi mais tenso, mas depois é um jogo de Grand Slam, um jogo de 5 sets, onde muita coisa pode acontecer. E o João foi lá e fez o serviço que é o que tem que ser feito. Acho que nesse momento a gente tem que ter calma, né? A gente tem que ter a cabeça no lugar, temos que ser equilibrados, né? Eu tô vendo muita gente falando, se o João não tem a menor chance contra o Prismit, que o Prismit vai atropelar, que ele tem que melhorar o nível. Gente, primeiro jogo, ritmo de jogo, né? Tirar o nervosismo, não precisa jogar o seu máximo contra um tenista que é muito abaixo tecnicamente. E o segundo jogo é uma outra história. Aliás, a gente estava falando sobre isso no nosso clube de membros. Sobre esse primeiro set, eu queria mandar um abraço especial para a Isabela e para todos os membros, né, do canal. A gente tem um grupo no WhatsApp fantástico, muita gente conversa, a gente conversa, debate todos os jogos lá. E o primeiro set, o nível foi tão baixo que a Isabela fez a definição perfeita. Ela falou que era o jogo culposo, né, onde nenhum dos tenistas tem a intenção de ganhar. Aquele tie-break foi uma coisa horrorosa, né, errou para tudo que é lado. Mas quantas vezes a gente já viu o Alcaraz em jogos assim, onde que parece que ele não vai ganhar e ele tira a vitória ali. E não foi nem o caso do João. O João ainda ganhou com certa tranquilidade, mas é normal ter esses momentos de oscilação. Então, se você também quiser participar desses debates que a gente faz, vire membro do canal. Hoje tivemos um novo membro ali no grupo também. É um valor simbólico, irrisório. Você vira membro, clica ali no link e cai no nosso grupo do WhatsApp. E aí a gente pode resenhar, debater e conversar bastante sobre o João Fonseca e sobre o Roland Garros, que é o melhor torneio do ano, é o torneio mais importante do ano, principalmente pro povo brasileiro, né? Então, convido vocês a virar membro. Analisando os números, a gente vê que o João, ele teve um serve rating de 300. Quando a gente olha essa nota é uma nota que a ATP dá para todos os tenistas, é uma média do tenista sacando, é uma nota de saque do tenista. Se a gente considerar a média de todos os tenistas da ATP no saibro, o melhor sacador é o Jannik Sinner. Ele é o melhor sacador do saibro com nota de 297.7. O João ficou com uma nota de 300. O return rating tá em quinto aí, mas na verdade é nono, né? O melhor return rating é o do Sinner. É o do Sinner com 176. O João fez 160, ele ficaria ali em nono para décimo ali. Então ele foi top 10 nos dois atributos aí, saque e recepção. Aproveitou bem os breakpoints, acima de 50%. Fez mais winners do que erros não forçados, colocou bastante o primeiro saque em quadra, até acima da sua média, né? O João é um dos tenistas aí que tem uma boa média de primeiro serviço. Pra vocês terem ideia, o melhor tenista da ATP é o Zverev, o melhor tenista em primeiro saque, né? Em colocação de primeiro saque é o Zverev. Ele coloca 72,9% do saque. Então esse 69% ele seria o quarto em média ali da ATP. Se a gente considerar saibro, aí o melhor, o tenista que mais coloca é o Fokina, 73%. Então ele colocou muito bem também o primeiro saque. Teve bons números ali no jogo, o João. Então acredito que foi uma vitória, não vou dizer tranquila, porque eu acho que o placar nem reflete o perigo que foi esse jogo, mas eu acredito que mesmo que o João perdesse esse primeiro set, ele ganharia o jogo. Essa é a minha opinião, porque o Pavlovic já estava sentindo fisicamente ali. No início do segundo set ele já começou a cair fisicamente e cairia muito mais. É um jogo de Grand Slam, é um jogo no saibro e também você tem que jogar com muita inteligência. Eu vou colocar aqui a entrevista do João, é 1 minutinho e meio, e ele mesmo analisa o seu desempenho no jogo, é bem legal, se liga só. Ser mais tenso, ainda mais jogando com um jogador de casa que veio do quali, tá um pouco mais quente ali e eu tava precisando bastante dessa partida. Não tô feliz com o meu nível hoje, mas feliz com a minha performance, da forma que eu lutei, da forma que eu fiquei com a cabeça ali firme, e mesmo jogando um nível abaixo, eu jogando 100% daquele nível, então foi o que eu tentei fazer hoje. Mas acho que a maior diferença do primeiro para os outros sets foi, acho que o nervosismo, né, soltando um pouco. Bom, depois de ele ter tido um set point para fazer o primeiro set, eu acho que ele deu uma baixada na energia e eu me motivei um pouco mais. Enfim, agora é melhorar, descansar um pouco
fazer um bom treino amanhã, melhorar algumas coisas e partir com tudo para a segunda rodada. Você falou bem assim, o cara quando vem do qualifying, ele já vem com ritmo, já jogou nessas condições, você está fazendo uma estreia e do lado de fora, claramente ele entrou para bagunçar o jogo no bom sentido. Né? Ele deu muita curtinha, ele arriscou muito, ele queria tirar o seu ritmo. Como é que se ajusta essa situação? Lógico, é um jogador que tem muito bom saque, principalmente nos drops dele, coisas que ele muito ritmo, muito rápido, velocidade, muito rápido. Então o jogo é um jogo que fica um pouco sem ritmo mesmo. E eu tentei sacar bem, fazer a primeira bola boa, dentro do possível fazer boas devoluções e primeiras bolas, botando pressão nele. E eu fui esperando, até tive a oportunidade no segundo set. E ali eu me soltei, me senti um pouco melhor dentro dos quadros, jogando um pouco mais solto. Mas como eu disse, não estou feliz com o meu nível ainda, mas feliz com a minha performance. É isso aí, passo a passo. E que essa vitória, assim como a gente colocou na capa, tenha sido o início da retomada de confiança e do momento técnico de qualidade do João Fonseca, que ele faça uma grande segunda rodada. Então já estamos combinados aqui. Amanhã, meio-dia, estaremos aqui para fazer todo o pré-jogo. Deixe seu like, o hype se você tiver, né? Eu acho que o Schmitz não tem mais, porque fica soltando hype adoidado na semana, aí chega no final de semana não tem. Se tiver, a gente agradece. Se não, deixa só o seu like e tá tudo certo. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.